Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Utopia 2222. Eu sou o Leonardo Cássio, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho curto, olhos claros, curtos, e hoje eu estou com uma camisa, que cor que é isso? Cinza, com uma ilustração de fundo branco, uma meia bola amarela e uns riscos pretos. E comigo está a Thaís Polimene. Muito bonita a estampa. Bonita camisa, Fernandinho. Nossa, referência! 300 anos. Meu nome é Thaís Polimene, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, comprido, liso, franja. Tô com batom rosa e uma blusa preta e um colar roxo e uma xuxinha roxa também. Pra prender o cabelo se fizer muito calor. É isso aí. Já então aproveita que você está aí nos assistindo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. Segue a gente no Instagram, que eu tenho um problema para decorar, mas eu decorei @utopia2222 videocast. Eu falei Utopia 2222 videocast. Já vai lá para saber de tudo que a gente está fazendo. E o tema de hoje é um tema interessante. Difícil. Interessante. Nós vamos falar sobre tempo. Tempo! Tempo. Que são, né, aquele tipo de coisa. É um monte de coisa, tempo, né? Nossa! Então, faça as honras. O que você... É, né? Porque é difícil, É galera, difícil. falar disso. Sabe o que eu lembrei quando você falou tempo? Eu lembrei do Fantasia. É. Referência. Olha, para falar sobre tempo, a gente demorou um tempo para falar, porque surgiu a ideia, vamos falar sobre tempo, precisamos estudar para falar sobre tempo. Pelo menos um pouquinho. É, e eu queria ter estudado mais para falar sobre isso. E aí eu peguei algumas referências para discutir o tempo. E quando eu pensei, tá, o que eu vou estudar? Primeira coisa que eu fiz foi ver um documentário que eu tinha visto na época do cursinho, Há muito tempo. muitos anos. Você acha? No ensino médio, eu acho que eu fiz uma excursão durante 3 anos. No cursinho, durante 1 ano, deu para fazer uma meio que excursão, assim, que é um professor de história. Acho que foi até o mesmo professor que você tinha também. Capaz. Foi lá no ângulo. Ele levou a gente para assistir um documentário do Paulinho da Viola, que se chama Meu Tempo é Hoje. E eu tinha adorado esse documentário, eu falei, quero assistir de novo. Pesquisei lá na internet, só achei um site que se chama Inédit, que é daquele festival Inédit de documentários musicais. Tem lá, né, umas coisas. Aí tá disponível, mas tem que pagar R$7. Tudo bem. Tá logado, E aí, né? e aí você pode assistir por 48 horas. É realmente uma locadora, né? É uma locadora. E aí eu assisti e falei, nossa, é muito legal mesmo. E o Paulinho da Viola tem uma relação diferente com o tempo. E eu acho que eu tinha gostado do documentário por causa disso, porque acho que foi a primeira vez que eu parei para pensar sobre o tempo, sabe? E tem uma coisa que ele fala que eu queria trazer aqui para a gente começar a conversar e viajar, que é sobre saudade. Também já fizemos um vídeo sobre saudade aqui, um videocast sobre saudade, em algum dos episódios. Aí, E ele fala que ele não sente saudade. tá bem. E as pessoas acham estranho, porque ele tem uma música sobre saudade. Ele falou que ele não sente saudade porque porque ele sente que quando as pessoas falam que sentem saudade, elas querem voltar em alguma época. Ele fala que não é isso. Quando a gente sente saudade, a gente anula a história, sabe? Quando a gente gosta de alguma obra, quando a gente ouve alguma música legal, você está sentindo aquilo agora. Você não precisa voltar a um tempo para sentir aquilo. E aí ele fala que, olha só, ele fala que a saudade anula a história e coloca num tempo fora de tudo, algo que não se tem mais, sabe? Tipo, nossa, sinto saudade. E até tem uma parte lá que um personagem fala, eu sinto saudade de um tempo que eu não vivi. Ele falou, pois é, eu acho isso estranho, porque você gosta daquilo, você está sentindo isso hoje, por que você precisa voltar naquele tempo, sabe? Sim. É profundo, né? Paulinho da Viola? Da Viola. Tem que ouvir Paulinho da Viola para entender.
Quando a gente acertou que ia falar sobre tempo, a primeira coisa que eu me lembrei foi de alguma coisa que eu aprendi em algum momento, não lembro onde foi na escola, sobre a diferença entre o tempo cronológico e o tempo histórico, Hum, né? Que é a coisa mesmo da ciência da história. Que o tempo cronológico é esse tempo formatado que a gente se prende, que é o do calendário, do relógio, enfim, tá. que ele é cíclico, programático, formatado direitinho. E o tempo histórico, ele é referente a um período, seja ele curto ou grande. A gente pode falar, tipo, da Idade Média, que teve, sei lá, 1000 anos, e da Segunda Guerra, que foram Hum, 4, 5 anos. Eles têm um super impacto na história, mas eles são totalmente diferentes. tá. E não necessariamente ele segue, assim, para a história tem essa coisa, existe, né? Porque a gente estuda de uma maneira cronológica, mas a noção da formatação de tempo, ela é diferente porque o que mais conta é o fato, não o Uhum. período de tempo em si. E eu fiquei pensando nisso e falei, nossa, que coisa maluca, né? Por que que eu acho maluco? Porque o tempo cronológico, ele existe, mas é a gente que enquadrou ele de alguma maneira, certo? Uhum. A gente está no calendário gregoriano. Assim, os calendários, eles têm um marco, alguma coisa que aconteceu, e a partir dali você começar a contar o tempo. E o relógio, ele nada mais é do que uma invenção por observação da natureza, que você conta ali os ciclos do dia, sei lá, enfim, como é que Foi. a natureza acontece, sol, noite e dia, e colocou ali Uhum. para você ter noção. Só que ele existe porque alguém observou como é que é o sol, como é que é a lua, como é que são as marés, os Uhum. períodos do ano, colheita, tal. E é muito doido porque a gente não tem mais referência muito sobre isso, assim, de pensar como é que surgiu o tempo que a gente usa, né? É, a parte de observar o sol, observar as marés, perdemos. Mas estou lembrando aqui, porque Big Brother também é cultura. Big Brother, eles não têm relógio. É. Eu não sabia, porque eu assisti lá há 300 anos. Ela tá E, doida. e aí eu voltei a assistir, sei lá, há dois. E eu acho que foi ano passado, assim, que eu descobri que eles não tinham relógio. E eles conseguem saber que horas são mesmo sem relógio. Por causa do sol. Então, muitos falam, não, ó, agora deve ser 1 hora. Aí você vai ver, é realmente 1 hora. E quando tá à noite, eu também não sei como, eu acho que também pelos horários do programa, né? Que é quando lá o Tadeu chega para conversar, eles já têm uma noção de que, deve ser 10h30. E aí eles falam, não, agora deve ser 1 hora. Daí, 1 hora da manhã, né? Não, da tarde. Aí eu vou ver, cara, é 1 hora da manhã. É alguém que É. manja mesmo do negócio. É, Mas talvez, será que automaticamente a gente consegue saber, né, que horas, e sentir que horas são? Por causa do relógio biológico mesmo, é sabe? possível, sim. Não vai acertar exatamente, mas vai ter uma Uhum. noção maluca. Mas você falando aqui agora, eu lembrei também de uma coisa que uma das maneiras, eu citei aqui Segunda Guerra, mas serve para qualquer coisa, de você torturar uma pessoa é tirar a noção de tempo dela, é trancafiar ela, de modo que ela não consiga distinguir se é dia e noite. Então, isso Isso é deve ser muito torturante. torturante. É. E quando a gente era fã do Washington Oliveto, que eu li lá Na Toca dos Leões? na Toca dos Leões, que ele teve um caso que ele foi sequestrado, né? Eu não Sim. lembro exatamente quando foi isso. E no livro, o, o escritor ele conta, né, com os relatos dele, que o Washington Oliveto ele conseguia marcar o tempo porque eles punham uma música, um CD lá, tinha CD. E ele ia contando as músicas e colocando uma média de, sei lá, 4, 5 minutos. Aí Ah, começava de novo, ele ia riscando lá para ele poder não se perder totalmente. meu Deus. Quantos dias, horas que ele tá, na verdade, quantas horas, né, em que dia mais ou menos ele estava.
Então é muito maluco, né? E ele ficava num lugar sem luz, você sabe? Eu não Também? lembro os detalhes, mas pelo que eu me recordo, sim, não era um lugar que ele via o sol, as coisas, ele ficava num lugar fechado, tipo numa casa fechada, alguma coisa assim. Você estava falando também sobre a contagem do tempo, né? Que é de uns tempos para cá, de uns tempos para cá, gente, olha. Que a gente começou a contar, né? Porque antigamente não tinha isso. Não tinha uma relação de que o tempo é uma forma de controlar a vida do outro? O que eu citei aqui em um outro programa que eu me recordo é a questão que é uma outra dimensão do tempo, né? Que é a relação nossa do tempo como mercadoria que surgiu na Revolução Industrial, que é Isso. essa coisa de fragmentar o tempo para você conseguir vender sua mão de obra, que está aí até hoje, né? A gente vende o nosso trabalho por hora, por semanas, Uhum. por meses, A gente em vende o boa nosso parte. tempo, né? A gente vende o nosso tempo. E fica aí que o Léo tem a ver com isso. Ah. Então, essa fragmentação como mercadoria foi na Revolução Industrial. Agora, a marcação de tempo ela já existe de outras formas, não só de observação de natureza, né? Eu não sei, tipo, ampulheta, que é uma coisa muito antiga. Não sei Uhum. se ela vem do Oriente Médio, da China, mas era uma forma de contar o tempo muito anterior à questão do relógio, assim, do jeito que a gente conhece. Mas no fim, eu acho que dá para dizer que a gente é como se a gente quisesse controlar meio que a natureza também, no sentido de entendê-la marcando como é que são os fenômenos dela, né? Eu acho que tem essa coisa Uhum. do tempo, porque como é que a gente se refere ao clima também? A gente fala Tempo. tempo, Isso, né? é. Como é que tá o tempo hoje? Tá no avião, o tempo aqui está É. tantos graus, tal. E é meio maluco, né? E não tem outra definição. É tempo. É, Porque clima é diferente de tempo. Clima é uma coisa que é algo constante. O clima naquela região é assim. assim, O tempo hoje é o está que é o assim. modificado né? Exato. Então, você não está falando exatamente de tempo, mas está falando tempo no sentido de marcação, relógio, mas não deixa de ser, porque essas coisas interferem no nosso dia a dia, né? Você pode ter, porque a gente fala sobre, como é que tá o tempo agora, mas é de dia ou de noite? Geralmente de noite está mais frio, sabe? A gente faz essas Uhum. relações. Então, é confuso, não é? Essa coisa do tempo. Eu estava vendo um vídeo do Pondé, que muita gente não gosta. Eu não gostava dele. Aí agora eu tô gostando mais. Eu tô achando ele mais É, comedido. Naldo Azevedo, assim, tem uns altos e baixos. Isso. Hoje em dia, acho que ele. Porque antes ele vinha com Com aquela. raiva. E com umas teorias de que só o que ele falava estava certo. E hoje em dia eu acho que não. Hoje em dia eu acho que ele tá Humilde. humilde. E aí ele falou sobre o tempo, que ele falou que é um tema muito adorado pela filosofia, Sim. né? E aí ele falou que quando ele estava lá na faculdade, ele lembra, assim, Muito sabe? tempo. Tempo. Ele estava no bar com os amigos e falavam sobre o tempo. E uma das questões é: o tempo existe? E aí ele fala que ele acha que o tempo existe, sim, porque tem o tempo biológico, né? Que é isso de vamos ver quanto tempo precisa para uma árvore crescer. Aquilo é um tempo. Aí ele até fala, quando você vai na dermatologista e quer tirar as rugas, tá? A ação do tempo. Quando uma pessoa de 20 anos vê uma foto dela com 10 anos, tá lá o tempo. Então, o tempo existe. Não tem como a gente falar que não exista. Mas talvez a nossa relação... não lembro se ele fala isso, mas eu acho que a nossa relação com o tempo que é diferente de uma pessoa para pessoa, né? Que é aquela questão do Cronos e do Kairos. Uhum. Eu fui pesquisar também porque eu já tinha ouvido falar, né? Já tinha visto aulas e lives de pessoas falando sobre o Cronos e o Kairos. Cronos e Kairos são deuses gregos, né?
E Porque é tudo grego, vem tudo de lá, né? Então, calendário, o quê? Gregoriano. exato. É. E o Cronos, eu não vou contar a história, sabe a história? Não, Então tá. sim. Então não vamos contar a história. Mas É, vai, Cronos, que é filho de. de algum Não, deus. isso, filho de algum deus, eu acho que é Zeus, talvez. Pô, Deus é É, pai de todo mundo também. pai de todos. E o Cronos era um deus, que ele foi casado lá com uma outra deusa. E aí eles tiveram alguns filhos. E o Cronos tinha ouvido falar, eu vou acabar contando a história, né? Mas ele tinha ouvido falar que um dos filhos dele ia matá-lo. Aí o que ele começou a fazer? A mulher engravidava, quando tinha um filho, ele ia lá e devorava o filho. Por quê? O que isso quer dizer? Que o Cronos é aquele tempo de hora, minuto, segundo, e aquilo devora a nossa vida. Que não é verdade, né? Filosofia. E aí teve um filho dele que não morreu, que foi o Kairos. E o Kairos é o tempo de contemplação. Como você vai aproveitar as horas, minutos e segundos. E acho que em religião eles falam muito, né? Porque quando eu estava pesquisando sobre a diferença entre Cronos e Kairos, apareceu um monte de vídeos de pessoas relacionando Kairos à religião, que acho que é, sei lá, o tempo de Deus, alguma coisa assim. E esse Kairos vai interferir nas nossas memórias, que é um tema que você também gosta muito, né? Que é como a Quando gente... eu lembro. Que, por exemplo, né? Eu não lembro qual foi o vídeo que eu vi que a pessoa falava assim: o que você comeu no jantar de terça-feira passada? Provavelmente, ninguém vai lembrar. Só se tiver sido um dia muito especial. Se tiver sido seu aniversário de alguém, uma comemoração, aí você vai lembrar. Agora, no dia a dia, que é o Cronos, a gente não lembra. Agora, quando é algo especial, quando a gente vive aquilo, é o Kairos. Por isso que as pessoas falam, nossa, quando eu faço uma coisa que eu gosto, eu nem percebo o tempo passar. É porque você está vivendo o Kairos. Quando a gente faz uma coisa que não gosta, a gente fica, nossa, o tempo não está passando. E aí eu fiquei pensando na vida adulta. Porque mesmo, eu acho, assim, quando eu faço coisas que eu não gosto, para mim o tempo está passando muito rápido. E quando é criança, tem essa divisão, né? De quando a gente gosta de alguma coisa, passa rápido. E quando a gente não gosta, passa devagar. É que essa coisa, bom, é tudo muito complexo, mas o tempo biológico, como você falou, ele também acho, ele existe, como o Pondé falou, mas o tempo ele também tem as suas coisas relativas, né? Então, o entendimento para uma criança e para um adulto é completamente diferente, porque tem isso, a sua formação, memória, referência, arcabouço, necessidade, esse tipo de vida. Então, por mais que o tempo do relógio seja igual para todo mundo, como você sente o tempo é diferente para cada um, enfim. Como a gente vive o tempo, né? As pessoas falam. Isso, como a gente vive o tempo. Tem um meme que fala assim: a Beyoncé tem as mesmas 24 horas que você. Não necessariamente. A Beyoncé tem um monte de pessoas que ajudam em casa, que cuidam dos filhos. Agora, uma pessoa que demora 2 horas para chegar no trabalho, depois mais 2 horas para voltar, já não tem as mesmas 24 horas da Beyoncé. A gente já fala sobre essa coisa do tempo mercantil, inclusive, mas é bem isso. E tem uma coisa que ela é mais física, que eu não sei explicar sobre teoria, porque eu não sou físico, mas eu me lembro de uma experiência que ela é relativamente... eu não sei se ela aconteceu, agora eu fiquei em dúvida, mas enfim, existe isso fácil para pesquisar. Se você pega duas pessoas, né, gêmeos, um vai para o espaço e o outro fica aqui. O tempo para quem vai no espaço passa diferente biologicamente para o que está aqui. Passa X tempo e volta. Aqui a pessoa já pode estar velha, a outra pode estar com um corpo parecido com o tempo que ele saiu daqui.
porque tem a questão da relatividade do tempo no sentido físico quando você trata fora da Terra. E tem um... É que eu só lembro desse, eu sei que tem mais filmes que tratam sobre isso, mas tem um filme que fez bastante sucesso que chama Interestelar. Uhum. Você chegou a assistir? Não, mas nas minhas pesquisas o pessoal estava falando disso. Então, e ele é muito didático quando vai fazer isso. Então, ocorre um incidente no planeta X, que não, acho que não é nem, eu não tenho certeza se era no sistema solar ou não, no planeta X, que enquanto a gente está assistindo o filme ali, passou 15 segundos o incidente. O nosso tempo e o tempo do filme é igual. Só que o cara fica desesperado. Ele, quanto tempo a gente ficou aqui? Isso representou 35 anos, esses segundos que ele passaram. E isso é realmente físico. E você fala, gente, como é que é isso, né? É muito maluco. Então, a gente tem essa coisa da relação entendendo o tempo, que ela é muito mundana, acho que dá pra dizer assim, né? Totalmente mundana, porque a gente não sabe como é que... Quer dizer, o cientista sabe, mas sabe até certo ponto, porque tem coisa que tem que testar e eu acho que eles não vão ficar testando também. Uma coisa muito louca é a questão das estrelas, né? Que a estrela que a gente vê já morreu. Gente, essa coisa dos anos-luz, quanto tempo, leva milhões de luz para chegar. Nossa, anos-luz pra mim é um negócio. Então, isso existe cientificamente, mas é tão abstrato que parece que não existe. Você fala, não, isso aí é fantasia. O filme é mais palatável, né? Porque é muito louco. Isso de ser 15 segundos, né, tal. Tem muito a ver com sonhos, porque... Porque às vezes você não tem alguns sonhos que, assim, são sonhos mega complexos, que você foi pra um lugar, aí depois pra outro, aí depois voltou. 6 segundos. Aí depois você acorda, você fala, nossa, passou só 15 minutos que eu dormi. Só que no seu sonho foi, sei lá, 3 horas. Segundo Freud, é porque o seu inconsciente já tinha... Seu inconsciente, né? O trabalho do sonho e tal. Ele já tinha elaborado aquele sonho, então já estava lá, preparado. E aí, quando você dormiu, você viu tudo aquilo, naqueles 15 minutos. Mas, na verdade, você já tinha preparado aquilo, sabe? Então, foi só olha, isso aqui, sabe? É muito louco. E aí, tem algumas... Você falou do Interestelar e tal, e aí tem algumas produções, muitas produções que falam sobre tempo. Né? Falei do documentário do Paulinho da Viola, tem aquele documentário... Quanto tempo tem? É da Isabel Jaguaribe? Eu não me lembro. Eu vou olhar aqui, deixa eu olhar aqui. Tá, porque eu lembro que eu vi algum filme da Isabel Jaguaribe. Depois ver qual foi o outro filme que ela fez, não sei. Porque o documentário do Paulinho da Viola foi ela que dirigiu. Aí eu falei, nossa, acho que ela deve gostar dessa... Ó, aqui tá dizendo que quanto tempo o tempo tem, que é um nome parecido com todos os diretores, Adriana Dutra e Walter Carvalho. O roteiro da Adriana Dutra e da Flávia Guimarães. Coloca aí, Isabel Jaguaribe com Z. Isabel Jaguaribe. Que tem uma rua perto de casa que se chama Jaguaribe. Será que é do pai dela? Em homenagem ao pai da Isabel? Isabel Jaguaribe. Eu acho que ela tem algum filme que ela também fala do tempo. Ou do pai dela, mas que tem uma relação com o tempo, assim, sabe? Aqui. IMDb. Paulinho da Viola, Bom Dia Verônica. Ó, Bom Dia Verônica. Tudo é irrelevante, Lúcia. Acho que... Como que é? Tudo é irrelevante. Foi, isso, esse filme. Também fala do tempo, é maravilhoso. Isso. Eu acho que a gente até colocou um trailer no canal Utopia 2222. Quando... Então, aí, ó, tudo é irrelevante. Jaguaribe. Acho que é. É sobre o pai dela, isso mesmo. E aí, eu tava conversando com uma amiga minha, Consuelo. Quando você encontra ela, olá, Consuelo, Não. meio da rua. E ela me indicou 2 filmes. Um eu não consegui assistir, que é com Justin, tá na HBO Max. Eu não lembro.
qual é o nome, mas fala sobre tempo, assim, de você ter que comprar o tempo, sabe? Tá. Parece ser bem legal. Então, coloca aí, Just in Tempo, HBO. E ela me indicou outro que se chama Já Era Hora, que é um filme italiano. Eu falei, vou assistir, né? E aí eu assisti. E é muito legal, realmente fala sobre o tempo, mas já vou contar. Aguenta aí. Tem o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que eu acho legal a gente conversar sobre isso. E o podcast Paciente 63, É verdade. não é? Loucura do tempo. Eu não sei se tem algum outro filme que você lembra sobre. Ah, tem esses filmes que você. Você não, né? O personagem sempre dorme e acorda no mesmo dia. Então, eu ia Né? falar de um. Tem um desse que é o Tom Cruise que fez, que eu me lembro, que ele fica preso. Tipo assim, ele vai progredindo nos acontecimentos, só que ele morre e ele volta do mesmo ponto e vai Tem um outro filme que refazendo. eu até escrevi uma crônica sobre esse filme. É, Sobre esse. que é muito maluco. Mas tinha um filme, só que eu me esqueci. Se eu lembrar, eu falo que era bem legal também, que eu acho que é o mesmo diretor que é o Nolan do Interestelar que fez. Que ele começou filmando, né, a história em ordem Boyhood. Não. Não. Porque tem Boyhood E também. aí foi feita uma montagem que inverte a ideia da história porque ela vai sendo montada de maneira de trás para frente, que fica uma confusão. Só que subverte a ideia de tempo, porque era um filme linear. E aí ficou muito famoso o filme por conta disso. Tá. Porque né, se a gente pensar como é que a gente Mas foi uma questão do montador, né? foi uma questão do montador eu vi. junto com, mas ele, o Nolan, não ia deixar igual algumas pessoas deixam e mexer na obra, não. Eu vou ver o nome aqui rapidinho. Tá. Porque esses filmes de. Olha, todo dia a pessoa acorda no mesmo dia. Lembrou? Amnésia. Interessante, hein? Porque tempo tem a ver com memória, então. Eu sinto que os diretores ou os roteiristas, eles querem dizer que, e se a gente tivesse uma segunda chance? E, aliás, o nome da minha crônica que eu escrevi sobre isso Tem é bastante. sobre isso, né? Eu falo muito disso, tipo, e se o que você fez, você pudesse mudar? Será que ia ser melhor? E esses filmes falam que não necessariamente seria melhor. Sempre, assim, o que eu lembro, que tem filme exatamente com essa sugestão, assim, né, o argumento. Mas eu não sei, eu não lembro nos filmes que eu assisti, porque eu não me lembro do nome deles agora, mas será Deixa eu ver. melhor ou pior, mas sempre tem uma consequência. Sempre tem uma consequência. Ah, é verdade. Tipo, ou alguém que você gosta muito morre. Vai ter alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que. Aqui, Segunda Chance, o nome da crônica. Vejam aí no Escrever é Terapia, Publicar é Coragem. Vamos comprar. Mas deixa eu ver aqui qual que era o nome do filme. Página 98. Antes que eu vá. Também fala disso. Eu acho que algumas vezes eu gostaria de ter não uma segunda chance, mas. Não sei, acho que talvez um aviso, sabe? Uma vez eu vi recentemente, uma frase assim: você tem noção de que algum dia vai ser o último dia que você vai encontrar uma pessoa e você não sabe aquilo? Então. E é muito É meio foda, esquisito. né? Pois é. O que você faria se você soubesse que aquele é o último dia, sabe? Isso que você está falando, porque assim, o que eu tem muito também, a gente tá falando de cinema, porque eles tratam muito sobre isso, né? Eu tô falando do Nolan aqui, acabei de lembrar que ele tem um filme sobre sonho também, que é A Origem, né? Ai, é Que ele vai maravilhoso! entrando nas camadas de sonho, mexe com Inception. o tempo, ele é meio doido. Nossa, é muito legal. Então, e o Paciente 63 é sobre isso? Exato. Mas a coisa além de ter uma consequência, mas tem gente que acredita nisso, né? Fora do cinema, que existe tempos paralelos. Tipo, tem Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. exatamente, que é a premissa do filme ali, que as coisas estão acontecendo, várias coisas, que é o Multiverso. multiverso, só que esse não tão doido igual o da Marvel, que você não entende muito bem. Esse aqui é uma proposta, tem aqui, tá acontecendo aquelas loucuras. Tem gente que acredita nisso, que seja possível, né? Cientificamente eu acho que não, apesar de ser estudado, eu não sei, aí tem que pesquisar, mas é muito doido. Porque outra coisa também que a gente não falou, mas no cinema, arte em geral,
e voltar ou ir para frente. Isso, as De volta para o consequências. futuro. De volta para o futuro. Ir para o futuro. Porque se já parou para pensar se isso existisse, como é que seria? Porque Entendi. o que a gente pensa enquanto pessoas? Assim, nós estamos na Terra, não tem, tem até o meme do Miss Universo que a gente conversou esses dias, que a Terra ganha, porque não tem outras pessoas Todo aí Miss para Universo. competir. Tem toda essa questão do tempo funcionando de uma maneira diferente na Terra e lá fora, então a gente, obviamente, se preocupa com as coisas que estão aqui. Mas aí, se tem vida lá fora, e se tem universo paralelo, e se dá ir para frente, se dá para ir para trás, quebra com a nossa concepção de vida, né? É por Então, isso que é a coisa da arte nesse sentido. o Uma tempo tá inquietude. muito ligado à vida, né? Tipo, teve uma pessoa que falou, a vida é o tempo consciente. E eu não sei, ela falou isso. Que aí vai ter que morrer para descobrir, só que eu não quero fazer isso agora, não. Porque o tempo que a gente esquece, a gente nem considera. Então, sei lá, o que você comeu na terça-feira passada não tá no seu tempo histórico. Tá no seu tempo cronológico, né? E o que você leva em consideração é o tempo histórico, né? E isso que você está falando é uma coisa legal, porque quando a gente fala passado e futuro, o passado, ele é um tempo que existiu. Porque tá lá, você tem registro e tal, não sei o quê. Futuro não existe, de fato. Com o tempo. Porque você não consegue avançar e saber o que vai acontecer. Você faz previsões, planejamento e tal. Mas o passado, enquanto tempo, se materializou. O futuro, não. É só uma ideia que a gente tem de coisas. Por isso que eu acho que é mais perturbador pensar no futuro do que no passado. Porque tá concretizado uma coisa, entende? Paulinho da Viola Olha lá. tem uma Dinheiro frase. na mão é vendaval. É dele? É dele. Eu confundo os Vendaval. compositores. Ele fala assim, que é uma música, né? Quando penso no futuro, não esqueço do passado. Por isso que ele fala da saudade. Porque ele continua pensando no futuro, vivendo o presente, e sem tirar o passado de onde ele tá, sabe? Ou sem querer voltar para o passado. E aí, esse filme que eu falei, que a Consuelo me indicou, que é o Era Hora, que foi traduzido para Já Era Hora, e tem também dublado. Tá em qual serviço de streaming? Netflix, facinho. É igual o tempo. Quanto tempo tem, tá lá também. Tá lá? Tá lá. Eu assisti no Prime. Agora deve ter saído, então. Tá nos dois. Vamos E eu descobrir. ainda tive que pagar quando eu assisti no Prime. E esse Já Era Hora é uma comédia dramática. Acho muito boa essa concepção de Comédia contar. dramática, né? Porque é engraçado, mas a gente também chora, e muita gente chorou muito vendo esse filme. Qual que é a história? Um cara faz aniversário e aí ele não tem tempo, sabe? Quando as pessoas falam, não tenho tempo pra nada, todo mundo tem tempo, né? Acho que a primeira... Você que preenche, né? eu acho que a primeira conclusão, assim, dessa frase de não tenho tempo pra nada, prioridades. Você não tem tempo pra fazer aquilo. E também, galera, não vamos levar pro pessoal, sabe? Tipo, às vezes a pessoa tá numa fase que ela quer priorizar algo, mas não quer dizer que, não gosto de você. Não, quer priorizar um trabalho e tal. O problema é que tem muita gente que acaba vivendo a vida inteira nesse piloto automático. E é um pouco isso, ele coloca algumas analogias lá, tipo, é muito louco. Ele vai dormir no aniversário dele, aí quando ele acorda, já é o ano seguinte. Que, tipo, ele nem viu o tempo passar, sabe? Mas lá ele realmente não lembra o que aconteceu durante aquele ano. E aí ele vai ao médico. Ele fala, eu não tô lembrando, a minha esposa tá grávida, eu não lembro disso, eu fui promovida, eu não lembro disso. Aí o médico falou, não, mas seus exames estão todos certos, você tá trabalhando muito? Ele falou assim, eu tô. Não, então é estresse, não sei o quê. Aí, beleza, ele sai do consultório do médico, aí já passou um ano. Isso vai acontecendo e ele
não se lembrando de nada. Daí ele vai e se separa, não se lembra. A filha cresce, ele não se lembra. E tem uma cena que é super bonita, assim, que eu acredito que muitos pais e mães já passaram por isso. É que a filha fala, ai, pai, eu queria que a gente ficasse mais tempo junto. Aí o pai fala, mas o que você queria que a gente fizesse? Daí ela falou, nada. Só que quando você tá comigo, você sempre tá no celular ou no notebook. Que aí ele, né, fica assim e tal. E aí ele comenta que ele queria sempre... quer dizer, ele sempre falava que fazia as coisas pela família. E aí ele descobre que, na verdade, ele fazia por ele mesmo. Uhum. Porque ele não queria ser igual ao pai dele. Que o pai dele era assim, que tinha uma grana, e, sei lá, ia comprar um barco para ele e não ligava para o que o filho queria, sabe? Para a excursão que o filho queria fazer. E aí, então, ele estava trabalhando para poder proporcionar para a família o que o pai não proporcionou. Só que, na verdade, era por ele. Que ele estava muito preocupado com aquela relação do pai dele, que tinha Alzheimer, que é uma questão de memória e de tempo. Então, é um filme que por meio do tempo, que é, acho que a questão do Cronos e do Kairos, né, que é muito assim, o tempo de qualidade, né, que é esse Kairos, mas de um jeito muito divertido e não vou falar que é leve, mas assim, é divertido, que às vezes, sabe, se você conseguir pegar, gente... Tem muito para poder pensar ali com as coisas. Você me falou aí desse trecho da criança falando que não queria fazer nada, me lembrou do Up, que eu assisti há pouco tempo, porque tem uma cena que o menininho, acho que ele perdeu a família, não me lembro, o pai era, é justamente isso, que ele era ausente, né? Ele ficava com uma cuidadora, e aí ele conheceu o senhor, que estão tentando comprar a casa dele para construir lá um lugar, e ele perde a esposa e quer viajar para o lugar das cachoeiras, que é uma cachoeira que existe na Venezuela, que é a mais alta do mundo, né? Lá não diz, mas ela é bem famosa. E aí o menininho tava contando pro senhor que tava irritado, que ele queria fazer essa viagem e tal. Ele falou, o que você quer? Alguma coisa assim. Ele, queria que meu pai só voltasse a tomar sorvete comigo na calçada. Aí ele, mas por que você gosta disso? Ele, é porque é disso que eu lembro, não são das outras coisas. Né? Então é engraçado essa coisa da memória afetiva, porque isso fala sobre, né, o que a gente está dizendo aqui, né? Exatamente, sobre o tempo. Mas em cima disso também que você está falando, tem algumas coisas que eu estava pensando aqui agora que são difíceis da gente pensar, talvez, né? Porque primeiro é uma coisa assim, como é que será que é o tempo para crianças que são atípicas, ou pessoas, na verdade, não crianças, ou né, que são PCDs? Como é que será que elas percebem um tempo, que não é um tempo de relógio, dependendo, né? Eu estou generalizando aqui, porque eu não conheço os tipos de síndromes, o que existe, mas eu estou falando isso porque eu me lembro... tinha um irmão com síndrome de Down que, em alguma consulta, eu lembro de alguém falando assim, olha, ele não percebe o tempo como vocês. Porque a gente tá falando de alguma coisa de atraso. Minha mãe, eu nem me lembro, que eu era muito pequeno. Mas eu lembro disso. E eu fiquei pensando, realmente. Porque o mundo para ele não é igual pra gente. Entende? E é muito esquisito a gente pensar nisso, né? Uma outra coisa que eu me lembrei é essa questão falei aqui do Up, das pessoas velhas, idosas, enfim. Como é que a passagem de tempo nessa sociedade nossa moderna, ela tende a descartar as pessoas que são mais velhas, em vários sentidos, e quando você pega populações originárias, é o contrário. A sabedoria está contida na pessoa que é mais velha, né? O tempo é um valor. O tempo né? é um valor. E pra gente, não. A gente ali é o a produção. Tem que ser tudo, o influencer tem que ser jovem, o artista jovem. E lá, eles, assim, um pouco que eu conheço, eles prezam o contrário, conforme vai passando o tempo. Verdade, porque hoje em dia, na sociedade capitalista, né, vamos colocar assim, o tempo produtivo é o tempo valorizado. Exato. Quanto mais você produzir naquele momento, mais você vai ser valorizado. Já nos povos originários, acho que o tempo acumulativo é valorizado, né?
conhecimento que você acumulou durante o tempo é mais valorizado do que a quantidade de parafuso que você vai produzir, sabe? Porque eles têm uma coisa, tô de novo generalizando, também não sei, porque a gente fala, pensando aqui muito no Brasil, mas tem uma série de países, mas Sim. esses povos que observaram a natureza, o ciclo de colheita, a vazão de rio, maré, né? A gente fala muito dos gregos, que fizeram muito, mas essas pessoas não, cultura oral e tal, não foram ali a coisa do que a gente sempre fala da salvaguarda do conhecimento, né? Não foi posto num papel, num vídeo e tal, enfim. E eles tinham um entendimento, imagina o seguinte, construir uma pirâmide alinhado com os astros, com toda aquela coisa do entendimento de natureza. Mas foram para você ETs, né, Léo? foram ETs. Não foi gente desse... Então, vamos fazer um Miss Universo real aí, que esse daí tá junto. Então, é um... Não, para construir, gente. E aí tem a questão da constelação que você... e como é que a gente conhece cientificamente as 88 constelações, que vem de uma construção europeia e tal. Isso. Mas existem As constelações dos povos originários. Os povos originários, que enxergam de maneira diferente pelo ciclo de colheita, enfim, de como é que funciona a natureza. E quando eu falo natureza, um grupo indígena que está no Pantanal é diferente da Amazônia, porque a natureza é diferente, são outros biomas. Existem coisas, obviamente, que são tipo sol, lua, blá, mas tem diferença de como eles conseguem. Só que a ideia não é fragmentar, porque a gente fragmentou num tanto que a gente conta minutos. Total, Minutinho segundos. para tudo. Quanto tempo tem esse podcast? Quanto tempo tem essa peça de teatro? Quanto tempo leva dali e tal? E para eles são ciclos maiores, porque é com relação àquilo que eles precisam, colheita, caça, Verdade. os ritos que eles têm. Então a gente está cada vez mais estreitando, que aí começa a aparecer essas coisas de dorme 4 horas que você resolve, não dorme, sabe? Esse monte de bobagem. Não respeita o tempo biológico, né? Aí você morre, tem burnout, tem uma série de coisas. Em algum momento, talvez você precise passar por isso. É comum, a gente já ficou dias que a gente precisou ficar sem dormir, eu dormi pouco para entregar trabalho com a faculdade e tal. Mas isso não é um modo de vida que tem que ser saudável. Então, você falou aí do quanto tempo para chegar em algum lugar. São Paulo então. prega muitas peças na gente, né? Porque às vezes a gente acha que vai demorar meia hora para chegar em um lugar e demora 1h30. E eu sempre falo que quando a gente entra em São Paulo, a gente entra em um portal em que o tempo passa mais rápido. Isso que você comentou é legal. Eu lembro de um caso que eu ia fazer um trabalho no Rio. Eu saí com um amigo meu do bairro lá onde eu morava, no Campo Limpo. Fui de ônibus com ele. Até o aeroporto. Fiquei no aeroporto e ele trabalhava do outro lado da cidade. Quando é do outro lado da cidade é muito longe. Eu embarquei, cheguei no Rio, desembarquei. Quando eu estava saindo do aeroporto, ele estava chegando no trabalho, dentro da mesma cidade. Então, essas coisas de você... O que eu acho legal é esses comparativos para a gente entender, né? Porque a gente não tem muita percepção das coisas, assim. Fica 2 horas no trânsito, é isso. Você pega um avião e chega em outra cidade, distante 500, 600 quilômetros, e a pessoa ainda não chegou no trabalho dela. Que é a questão da Beyoncé. A Beyoncé faz um show, faz 2 shows durante o dia e a pessoa ainda nem chegou no trabalho. Sabe? Porque tem coisas que são muito malucas. E até uma outra coisa que a gente tá falando sobre viagem, que eu acho muito esquisito, é a questão do fuso horário, né? Nossa, sim. Porque, de novo, o fuso horário também ele é uma criação nossa para poder delimitar ali períodos de dia. Mas, assim, a gente também esquece que a quantidade de horas de sol muda dependendo do país que você está ou da cidade. Da estação do ano. Da estação do ano e de uma série de coisas. Então, tem lugar que mal a luz aparece ou ela mal desaparece. Isso. Fica o dia inteiro na luz, imagina. Então, tudo bem, às vezes fraquinha, mas... É muito maluco, né? A gente está acostumado com o ciclo. A gente esquece que no Brasil a gente tem, dependendo do período, 2 ou 3 fusos horários. Eu acho que quando tinha horário de verão eram até 4.
Eu já falei aqui, eu acho que a Rússia tem 14 fuso horário, que pra mim é uma maluquice, né? Você sai daqui, de repente você chega no mesmo horário, tá dentro dentro do É mesmo muito país, louco. é muito louco. Então, a noção da fragmentação de tempo, na verdade, é para tentar estabelecer, eu acho, um pouco de entendimento sobre a natureza e também para não deixar que o, o caos impere na cabeça da gente, sabe? É Total. uma coisa de também colocar um certo, entre aspas, controle para a gente poder entender o fenômeno, né? Porque as coisas são Esse lugar complexas. que não tem sol, tem muito sol. Eu tava lendo que tem uma ilha da Noruega, sempre assim, né? Que não tem noite. Exato. Então, não é E muito aí, doido? nossa, aí as crianças vão brincar, sei lá, 3 da manhã na rua porque não tem noite. Os outros planetas não têm um ciclo de 24 horas. Tem alguns que duram muito mais, outros menos. É muito Total. doido. Com o mesmo sol, né? Com o mesmo sol, depende, Que depende as de pessoas onde de lá não fica, né? ligam, porque não As tem. pessoas. Eu acho legal a gente falar sobre o Paciente 63. Que, galera, é um podcast dirigido e traduzido, provavelmente produzido, pelo Gustavo Kurlat, que foi diretor musical dos espetáculos que o Léo escreveu. Valeu, Gustavo. Já entrevistamos o Gustavo aqui na websérie Profissões de Economia Criativa, aqui que eu tô falando, é se você estiver assistindo no YouTube. Utopia 222. E uma coisa que é legal que ele, como músico, instrumentista e compositor, uma das coisas que ele mais tem que entender é o tempo musical. Total. Nossa, a música então, tem muito a ver com o tempo, né? E o Gustavo dirigiu esse podcast que é originalmente Eu não de sei. algum país da América Latina. É. É latino-americano. E tem a Mel Lisboa e o seu Jorge como protagonistas. E como é a história? O seu Jorge é tido como uma pessoa louca. E aí a Mel Lisboa é psiquiatra, né? Ela é uma psiquiatra. E aí ela vai atendê-lo. E aí ele começa a contar a história para ela e ela começa a ser convencida pela história do seu Jorge. E a gente também começa a ser convencido pela história do seu Jorge. Que não é o seu Jorge, né? É o Personagem. do seu Jorge. E aí ele fala de uma teoria, que essa teoria existe, né? Eu fui pesquisar, que é o evento Garnier-Mallet. Garnier-Mallet. Mano, é maravilhoso. Esse evento Garnier-Mallet foi criado pelo Jean-Pierre, parece que é brincadeira, mas não, Jean-Pierre Garnier-Mallet, que ele acredita que tem vários tempos subliminares, além do que a gente está vivendo. E aí tem uma versão de você que está vivendo em um tempo que para você é o futuro. E outra versão de você que está vivendo um tempo que é o passado. E outras versões de você que está vivendo aí, por aí. Isso é um podcast. A teoria virou um podcast. Essa teoria existe, mas ele... Não sei se ele explica essa teoria no podcast. Eu me recordo que eu acho que ele fala sobre... Eu não lembro se ele diz, existe uma teoria tal, mas tem alguns conceitos que ele fala lá. Então, eu não sei se ele explica o que é, mas ele fala desse evento Garnier-Mallet. E que o Garnier-Mallet que descobriu isso, né? Que estuda isso. Então, aí tem esses tempos subliminares. E aí, no podcast, a história é que uma pessoa não, você do futuro, eu do futuro, vem conversar com você no sonho, que é o evento Garnier-Mallet, também fala isso, né? Às vezes as pessoas de tempos diferentes trazem algumas informações por meio de sonhos. E aí, no podcast é isso, né? Eles conversam, assim, com essas personagens de tempos diferentes por meio de sonhos, tentando resolver alguma situação que a gente está vivendo. E é uma coisa muito legal, tipo, tem uma versão da pessoa em um tempo que está vivendo no momento de pandemia e outra personagem precisa resolver aquilo para que não haja pandemia. Então, cara, é muito atual. E não foi escrito na época da pandemia, foi escrito antes. Essa teoria, assim, eu achei incrível. Eu preciso dar uma lida melhor, porque eu
eu tenho muito interesse em sonhos, né? Depois, ainda que comecei a fazer psicanálise, eu comecei a entender mais. Tipo, os psicanalistas, eles são meio descrentes, sabe? De teorias que falam muito, e que vem e traz alguma notícia. Eles não acreditam muito nisso, mas eu acredito. Eu quero ler mais sobre o evento Garnier Mallet, porque eu achei muito maluco quando eu ouvi, né? É bem. E o podcast, ele é bem feito e fica aquela coisa tensa, eu adoro, que vai ter aquelas coisas de tempo, aí começa aqueles ruídos, parece que você tá enlouquecendo, porque né, tem uma coisa do enlouquecimento na própria história, né? Eu acho que E já uma tem virada. 2 temporadas ou Eu acho que já 3. tem a terceira, eu não ouvi ainda, inclusive. Eu Ainda ouvi bem. todas, mas acho que vai ter até a quinta, se não me engano, né? Que o Gustavo tinha comentado. Doideira pura. Tá disponível no Spotify, é original Spotify, então você pode ver lá. E tem o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que ganhou muitos prêmios, Virou nome de pizza. que também fala sobre isso, né? Sobre dimensões de tempos que estão acontecendo. Aliás, quando você comentou alguma coisa do futuro, eu lembrei de uma frase da Clarice Lispector que eu até coloquei no Instagram, que é: o futuro é um passado que ainda não se realizou. Sim, tem Não razão, é? porque quando não se realizar já vai ser passado. Boa frase. Clarice, maravilhosa. E deixa eu comentar mais uma coisa que eu lembrei. Eu jamais imaginaria que eu ia citar 2 vezes o Washington Oliveto no mesmo episódio, Depois de depois anos. de anos, mas eu vi esse comercial que ele fez no cursinho, o professor de português, de língua portuguesa, passou como Tá. referência. Eu nem sabia que era um comercial, nem sabia que era do Washington Oliveto. Eu descobri depois que eu entrei, porque eu não sabia que ia fazer publicidade. É verdade. Mas eu acho ele ótimo, porque ele é um comercial que ele foi feito um texto como se fosse um poema livre, assim, para uma revista chamada Época. É tipo, Veja, Carta Capital, Época. Que existe, eu acho, né? E o que essas revistas, elas eram muito famosas, que agora não é tanto, mas assim, elas condensavam uma semana, né, a semana anterior do que aconteceu. Então, sei lá, lançava no domingo tudo que aconteceu do domingo ao sábado anterior ao lançamento, que é um recorte. E esse comercial está disponível no YouTube, inclusive, é bem fácil de achar. Mas o que ele faz? Ele faz um comparativo entre o que é uma semana para uma coisa e para outra. Eu não lembro de tudo, mas, por exemplo, ele coloca assim: uma semana para uma mosca, é uma geração, porque ela morre. Uma semana para a história, não é absolutamente nada, porque, né, precisa de um ciclo maior. E aí ele vai fazendo essas relações com, eu não lembro, cirurgião, enfim, com vários fenômenos da natureza, tal, para poder contar. E aí quando ele fala para a história é nada, para a época é tudo, porque a época é a semana, né, que fazia. Que legal. Então ele Arrasou. ele faz uma reflexão sobre a importância do tempo, fazendo um recorte do que é o tempo importante para a revista de uma semana. E aí você não pensa, fala, pô, morre. Eu não lembro se era uma mosca exatamente, mas tem inseto, animal, não vive só 7 dias, É, né? E tem animal, principalmente no oceano, aí, sei lá, tá 300, 400 anos. verdade. Imagina que Os loucura. elfos, E tem aquela pergunta conceitual, se você queria viver o resto da pra sempre, vida, né? para ver todo mundo morrendo, Pois é. sofrendo. Então, que é a questão dos deuses aí que não morrem, porque Uhum. não morrer, né? Então, é muito doido, não? O que você achou do Tudo ao Mesmo Tempo, em todo lugar, sempre? Tudo em todo lugar ao mesmo Eu tempo. gostei muito do filme, porque eu já assisti alguns filmes que têm essas questões de tempo. Você até me perguntou, mas o Interestelar é mais uma coisa de tempo físico mesmo, né? Científico, mas tem os heróizinhos da Marvel que fica indo pra lá e pra cá na linha do tempo e dá. Eu teve um filme que ele é britânico que o cara tenta trazer de volta a esposa morta e dá um monte de complicação. É um drama muito sério, é que eu não vou lembrar o nome, eu lembro que ele é britânico. E te dá uma angústia, porque ele queria corrigir uma dor dele e ele acaba dando dores para um monte de gente, Tá. porque você não consegue controlar. O negócio é isso, você não consegue controlar
o destino, Uhum. a vida, enfim, o tempo. É, tem um que tem a ver também com. Você estava falando das memórias que o. Eu não lembro se era o Jim Carrey, talvez seja ele, que ele tenta apagar as memórias dele. Brilho Interno de Uma Mente Sem Sem Lembranças, lembrança. que virou peça de teatro, assisti, tava com o Reinaldo Giannichini, foi bem legal, bem legal. E por que eu lembro disso? Você falando sobre a questão da memória, que existem pessoas que têm uma condição que elas perdem a memória de curto prazo. Uhum. A gente está aqui gravando, passa uma hora, eu esqueci que isso aconteceu. Meu Deus. E o referencial de mundo para essa pessoa é terrível. É? Ela não tem. Eu lembro de um caso, porque é uma revista que eu li, não era semanária, era mensal, que foi nosso TCC, National Geographic. Uhum. Ela começou a anotar, a mulher, nos post-its, isso faz muito tempo, tudo que ela fazia. Então, a referência de vida dela eram os post-its, porque ela não tinha memória de Meu curto prazo. Deus. E algumas coisas voltavam, era uma síndrome muito específica, entendeu? Que a gente está muito acostumado, ou esquece tudo, ou esquece coisa muito antiga, Tá. mas não, ela vive e esquece, aí volta uma coisa ou outra. Mas de repente ela não sabe quem é a família dela. Não tem como, né? Então, até para ela poder entender, assim, ela não tem essa percepção de mundo, porque tanto Com o faz tempo, para né? ela, O recorte dela é como se fosse um quadro de fotos, mas eram post-its desenhados. Aí punha ali, essa é minha filha, esse é meu pai. É muito doido. Nossa, que loucura. Existe. E... Bom, o Tudo ao Mesmo Tempo. Ai, O quê? você me perguntou, eu não Isso. falei, né? E aí? Eu gostei bastante, porque diferente desses filmes espetáculos, assim, ele tem uma questão de linha de esses tempos, assim, que vão acontecendo. Você Tá. tem suas versões, né? Isso. Você tem várias versões de você acontecendo ao mesmo tempo. É muito É legal. muito do evento Ganhei, mas você não tem É. sonhos, né? Só não tem. E eu achei simples nesse sentido, sem Uhum. ficar, ai, vai acontecer isso e tal. Mas ele é simples, né? Se você pensar por que ela começou, o que ela fazia, né? Sim, se A você vida for deles. pegar a história, é muito simples. Só que no meio tem a rosquinha, tem os donuts, aí tem o olhinho, aí não sei o quê. Mas é uma maluquice, não para ser uma ficção que você fique doido. É só para poder mostrar. Ó, as coisas são. Entende? Talvez a gente complique demais uma coisa que a gente não devesse, né? Porque ela tá ali, uma vida ali, vai pra cá. Talvez não percebeu que já tinha muita coisa, né? E aí, enfim. Eu gostei bastante do filme. Ouvi, muita gente gostou muito. Teve gente que não... Nossa, É sempre... eu né, conheço pessoas que saíram do cinema e foram embora. Conhece mesmo. Putíssimas. Porque Adorei. Você gostou? eu gostei. Eu não entendi muito hype, assim, sabe? Eu achei legal. Ah, que... É, A Michelle Yeoh. Eu acho que foi o raio... Eu acho. foi ela, né? Os atores, a história dos três atores Então, que eu acho que ganharam. o fato de E de ser um estúdio tratar independente. pessoas imigrantes, sabe? Isso eu acho bem legal. É, porque não é qualquer personagem, né? Exatamente. Ah. Se fosse atores Tipo... comuns de Hollywood e tal, acho que não... Aquela mulher que sempre fazia filme de terror, que também ganhou Oscar. A Jamie Lee Curtis. Maravilhosa! E Amei a personagem dela. O marido, né? Que ele era um menininho que fez com o Harrison Ford. Então tem muita É história. muito legal isso. Acho que tudo isso Muita história que aconteceu ao mesmo tempo. É verdade. Que o Oscar foi eles, ganharam Foi tudo, isso. né? Foi mal barato. Super merecido, assim. E eu gosto dessas coisas meio doideiras e tal. Mas, sei lá, Paciente 63 eu acho que mexeu mais com a minha cabeça do que... Ah, sim. Tem muita coisa. Mas assim, acho que quem quiser visitar todas essas obras, assim, vai se divertir bastante, porque Vai refletir vai bastante. refletir bastante coisas que a gente não lembrou aqui. Ai, total. Teve uma coisa... A gente vai ter que... Vai ter que fazer outro. Porque eu pesquisei sobre Lacan. Lacan, já. Que ele tem uns negócios de tempo. Quer ver? Eu até Os printei aqui. cronômetros. Porque eu não sei se você sabia, uma coisa que eu sempre ouvi falar de Lacan é que você tá lá com um
psicanalista lacaniano. Aí você fala alguma coisa, tal, não sei o quê. Aí passou 5 minutos, aí ele fala, beleza. É isso. Esse é o... Devolve minha grana. Pois é a questão que eu sempre pensei. Aí eu tava lá pesquisando sobre tempo, psicanálise. Aí apareceu um vídeo do Christian Dunker explicando sobre o tempo lógico do Lacan. Que, explicando bem rapidamente, porque depois eu vou ter que estudar mais. E no curso que eu faço, a gente estuda Bion, a gente não estuda Lacan, mas eu quero fazer um curso de Lacan. Bem rapidamente, o que o Lacan acredita? Que o seu tempo é diferente do meu, que é diferente desse tempo cronológico. Então, às vezes, 5 minutos para você já é suficiente. Você não precisa ficar 50 minutos falando baboseira só porque você pagou. Às vezes, aqueles 5 minutos vão servir para o psicanalista chegar e falar, olha, é isso, aí você vai ficar pensando naquilo até a próxima sessão. Isso já vai ser mais importante do que se você ficasse 50 minutos lá. Achei muito legal. E aí ele divide entre o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir. Complexo. Nossa, eu achei maravilhoso, então. Eu vou só dar mais uma dica sobre... Não era nem sobre tempo, mas é o que você falou agora, faz muito sentido. Eu voltei a assistir uma série que eu indico bastante, chama Atlanta, que é do Danny Glover, que fez um clipe muito famoso um tempo atrás sobre racismo, e a série fala sobre racismo, só que de um jeito muito desbaratinado. Isso é muito inteligente, eu acho. E aí, eles têm episódios que não falam sobre o tema principal que a gente está assistindo, que é sobre o Paperboy, que é um rap, e outro cara. Eles põem uma história paralela de uma família ou um acontecimento para poder falar sobre racismo. Não fala sobre aquela história que você está vendo, mas tem a ver com o contexto do tema. E aí depois você volta para outro episódio. E aí um episódio mostrou uma família branca rica, acho que de Londres, que tinha um filhinho que os pais não tinham tempo de cuidar. E que não é que não tinha, né? Priorizou outra coisa. E a cuidadora, ele só ficava com ela. E ela morreu, de repente, assim, morreu. Não sabia nem como contar, tal, não sei o quê. E ela era uma mulher negra de uma comunidade, ela vinha de Trinidad e Tobago, e eles tinham uma família ali, uma comunidade numa região que eu acho que é de Londres. E foram ao enterro. E aí o menininho, ele começou, ele falava as preces, as rezas, tudo, e gritava igual a família, porque é um tipo de celebração diferente do que a gente tem com relação ao funeral, né? Um pouco diferente. E os pais meio assim e tal. E a filha da mulher que morreu começou a dar um espetáculo lá, porque ela falou assim, o tempo que era para ela estar conosco, ela ficou com os filhos dos outros. E tá, né? Família lá. E quando esses pais retornam com a criança para casa, alguém fica tentando entregar um envelope e ele não pega o pai. Ele vê e tenta devolver porque era para a mulher. Só que ele abriu e não tinha ninguém lá. Aí ele abriu, tava a foto da mulher com a criança, tipo mostrando assim, ó, a mãe dele não fala, fica implícito. Só que é justamente isso, né? Para a pessoa de fora virou mãe porque passou muito tempo que era o tempo que os pais não passaram. Só que esse tempo que ela passou com essas crianças é o que ela não teve o tempo para os filhos. Só que fazia isso por causa do dinheiro. Então, na cabeça dela, ela estava fazendo o correto. Exato, claro. Só que aí passou, sei lá, 20, 25 anos. E não volta, né? Como é que é complexo esse tipo de coisa. E você falando agora sobre Lacan, a história que você tinha contado, eu lembrei disso. Gente, assistam Atlanta, que é muito bom. É sério, né? É uma série. Netflix? Inteligente, tá na Netflix. Mas não é produção deles. Tá lá. Tá bom de tempo? Para o tempo? Eu acho que sim, Falamos bastante de tempo. Bastante tempo. Nem acabou. Agora vamos falar sobre... Você viu isso agora, né? Você viu isso? Porque o Léo aqui manja. Manjo não. Vamos lá. Eu começo, você começa? A sua é sobre o tempo, né? Não, a minha é sobre o museu. Ah, tá. Então não. Tanto faz. Pode começar. Bom, você viu isso que eu vou trazer aqui?
algo muito importante para a humanidade, que é a Universidade de Toronto e o In Silico Medicine utilizaram inteligência artificial, uma inteligência chamada AlphaFold, e em 30 dias eles descobriram possivelmente a cura para um câncer, que é um câncer específico que se chama HCC. Então, a gente tem falado muito, né, de inteligência artificial para escrever As textos, coisas estranhas. para fazer foto do Papa, mas a inteligência artificial, cara, está sendo muito útil para a biologia e para a medicina. Então, agora eles precisam fazer mais alguns testes clínicos. Mas olha só, quanto tempo as pessoas têm. Quanto tempo, né? As pessoas têm investido para descobrir a cura de um câncer, e uma inteligência artificial em 30 dias possivelmente vai descobrir, né? Então, agora, depois desses testes clínicos né, e mais algumas pesquisas, a cura do câncer, olha, em 30 dias. Isso que você falou é interessante, porque você já deve ter ouvido algo parecido, mas assim, para quem tá com uma doença séria, tempo é tudo, né? Então, Então, porque às vezes não dá para a pessoa esperar não 3 tem anos o que para fazer. descobrir algum remédio. Tem que fazer um transplante, tem que ter um remédio, é ali, não tem espaço para. Não tem espaço, não tem margem de tempo, né? Muito doido. Muito bom, tomara que dê tudo certo. Tomare. O meu, você viu isso, foi para uma descoberta também muito importante, que eu não sabia. Mas em 2020, quando ainda estávamos no auge da pandemia, acho que dá para dizer, foi 2020 isso. Um rapaz da Bahia, deixa eu ver, eu não sei como é que se pronuncia, eu imagino que seja Inha Habib, porque é o Habib igual da rede Habib's. de fast food. Exato, Habib's. Então eu vou chamá-lo de Inha Habib. Ele trabalha com artes cênicas, é estudioso. Ele criou o primeiro museu transgênero de história e arte da América Latina. É um museu virtual que aconteceu, né? Ele foi concebido, uma ideia dele nesse período de pandemia. Ele conseguiu recursos, pelo que eu vi, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia. Acho que era questão da Aldir Blanc naquela época, que aqui o texto não fala, mas é que a gente sabe Provavelmente. por conta disso. E que tem, né, como essa ideia ser um primeiro espaço de preservação, memória e afirmação da população trans aqui no Brasil. É o maior da América Latina. Nós estamos em 2020, eu acredito, 2023, acredito que Continua. ele continua sendo, porque a matéria é atual. E é um museu que ele tem uma exposição, um acervo, é engraçado falar, mas um acervo digital, que está disponível. Ele tem 2 galerias conceituais, assim, sobre temas específicos, né, relacionados às pessoas trans. E ele tem, que aí é uma das coisas mais interessantes, um arquivo mesmo, que eles estão pegando vídeos, textos, colagens, histórias, tal, enfim, estão fazendo uma base de dados para poder, que é comum no museu, né, você ter um eixo curatorial e trabalhar esses temas para ter exposições, enfim, esse tipo de coisa. E então é um trabalho muito legal, ele foi pilotado pelo IAM, mas pelo que eu vi aqui, mais de 60 pessoas ajudaram. Todas as pessoas trans. 300 pessoas envolvidas, tá? No MUTA, chama MUTA, né? Coloca. Todas as pessoas trans, pelo que tá aqui na matéria. E eu achei muito interessante. E eu vou pegar aqui o link, que é MUTA se escreve M-U-T-H-A, muta.com.br. E aí você já acessa lá, é bem bonitinho. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui que eu vi, ó. Ele tem arquivo artístico de dados e o arquivo histórico, porque eles separam os dados para a parte artística e a parte de pesquisa, historiografia e tal. Tem as galerias são Arquivo Vivo, Transjardinagem, Transespécie. São o nome das galerias que tem as obras aqui. E ele também, o Ian, ele publicou um livro. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do livro, porque eu fechei. Ele pesquisa, né? Aqui achei.
Aqui, ó. Corpos transformacionais, a transformação corporal nas artes da cena. É a pesquisa dele que foi publicada em livro, né? A gente tem falado tanto de pesquisas acadêmicas que precisam chegar às Muito. pessoas. Então, fica aí. Quando a gente for para Uma dica. Bahia, a gente vai chamar o Ian para Muda. participar do circuito. Exatamente. É isso. Muito legal. Agora é o Serestar? Serestar. Tá. O último que eu falei foi sobre futuro. Que é tempo. Ou não, né? Ou não. Agora é sobre vestibular. Que É um tempo difícil. Nossa Senhora, é difícil. Já passou pra gente, ainda bem. Essa crônica eu escrevi em homenagem ao Gabriel Castro, que foi nosso estagiário. Assista, o primeiro Gabriel. estagiário da Culticultura, na época. Que ele estava trabalhando com a gente, daí ele saiu para poder estudar para o vestibular e prestar um curso lá e tal. E nessa crônica eu escrevo sobre a questão das escolhas, né? Porque eu acho que uma coisa que ajudou muito em eu trabalhar com o que eu gosto foi os meus pais me darem a liberdade para eu estudar e escolher o curso que eu queria, né? Então, assim, lógico, né? Acho que se eu escolhesse medicina, talvez minha mãe ficasse mais feliz. Antes. Porque agora... Agora sim. Aí eu falei, publicidade, né? Depois de fazer orientação profissional, não sei o quê. Eu falei, publicidade. A mãe falou, nossa, minha mãe nem sabe até hoje, né? O que foi isso? Não tinha ninguém da comunicação na minha família. Não, se eu falasse jornalismo, eu acho que seria mais próximo, mas publicidade. Nem a gente sabia. Nem hoje não sabe. Mas eles nunca falaram, não, você vai fazer, sei lá, odontologia, vai fazer medicina. Foi sempre assim, olha, você tem certeza? Aí, falava, não, quero fazer isso, sim. Não, então, beleza, vai lá. E eu falo muito disso, sabe? Porque na época do vestibular, a gente fala muito disso no Profissões de Economia Criativa, que é o nosso outro projeto, né? Que é especialmente para as pessoas que estão prestando vestibular. Não adianta, mesmo se a gente falar, olha, você pode mudar o curso, ou você pode trabalhar com outra coisa, não necessariamente com o que você estudar, é uma autocobrança, né? Porque a gente quer fazer um curso que a gente vai trabalhar no futuro. Então, se a gente tiver uma liberdade para poder escolher o que a gente achar legal naquele momento, eu acho que facilita muito, assim, a vida futura, sabe? Então, é uma reflexão, assim, porque eu não sei como que eu vou fazer a releitura dessa crônica, porque eu acho que é uma crônica... A maioria das minhas crônicas eu ainda penso igual, mas eu acho que ainda persiste, assim, esse meu pensamento, sabe? De dar uma liberdade, assim, para as pessoas escolherem. Não, isso é fundamental. Eu vou até complemento que, no seu caso, foi ótimo porque eles não interferiram no curso que você, assim, a escolha é sua. E já é ruim quando os pais responsáveis tentam interferir, né? Mas tem uma coisa que ainda é pior, quando os responsáveis não querem que a pessoa estude porque ela tem que trabalhar primeiro. Eu tô, né, colocando em alguns contextos específicos, sabe? Tipo, você já mina mesmo, assim, ó, você tem que fazer isso, porque senão, sabe? É uma... meio que... matar o sonho da pessoa, a esperança, né? Por mais difícil que seja. E aí a pessoa tem que brigar, né? Lutar, às vezes, com a família. Às vezes nem conversa com a família durante um tempo, né? E aí é legal quando dá certo. E aí tem o contrário, mas infelizmente muitas vezes aí... Aí tem uma frase aqui que eu cito a Beth Milan, que ela escreveu Carta ao Filho. Aí depois ela escreveu Lacan ainda, que ela foi analisando a do Lacan. Olha só. E ela escreve assim, né? Que resistir à pressão da família
Dizer não ao desejo dos ancestrais é tão importante quanto dizer sim a eles. O custo do não pode ser alto, porém, nada custa mais do que renunciar ao próprio desejo. Então, ela é muito psicanalítica, né? Porque ela é psicanalista também. E é isso, gente. Digam sim aos desejos de vocês. Diga sim pra você mesmo. Diga sim Agora, ao ao Léo. Léo. E para nossa alegria, o Matheus está aqui de volta. Matheus, estávamos com saudade. E eu lanço um desafio. Que expressão que vocês acham que com o tema de tempo que eu vou falar hoje? É do Matheus lá. Não. Mas Tem, não tem? Quem pariu, Matheus que cuide, quem pariu, Matheus que bala. Vai ter essa aí também, mas não é. É uma mais simples, que a gente ouve com muita frequência. No sentido, nós falamos sobre o tempo produtivo, tempo como mercadoria. Time is money. Time is money. Ah. Tempo é dinheiro. Time is money, inclusive, que tinha um negócio do Chapolin, do Chaves. Vocês lembram disso aí? Não. Tinha o Tio Sam. Acho que era o personagem do Seu Madruga que ele falava. Time is money. Oh yeah. Mas tempo em dinheiro, que é uma frase extremamente capitalista. Norte-americana. Norte-americana. Que tem essa relação de dizer, olha, o seu tempo produtivo, ele é valioso, ele é dinheiro. Ou até já vi interpretações do tipo, olha, para você poder conseguir dinheiro, você precisa de tempo. Mas Também. o mais comum é trabalhar o tempo como mercadoria. E essa frase se tornou famosa na boca de quem? De Benjamin Franklin, que viveu entre 1706 e 1790, e era um Meu Deus, maluco, porque ele foi século XVIII. cientista, inventou o para-raio, foi estadista, foi pensador. Ele Foi o leu, Leonardo da Vinci do século XIX. eu acho que ele leu a Declaração de Independência dos Estados Ah, Unidos, tá. enfim. Maluco. E segundo o que eu apurei, mas lembra que tem que desconfiar, ele leu as obras de um filósofo que veio da onde? Da Grécia, que é o Teofrasto. Não conhecia Nem Teofrasto. eu. E ele viveu entre 372 a 288 a.C. Meu né? Porque tem que fazer. Deus. Quando vai chegando em Cristo, vai diminuindo, depois aumenta. E isso foi uma reflexão desse filósofo, porque ele escrevia um livro a cada 2, 3 meses, então o tempo para ele valia muito. E aí o Benjamin Franklin, falando com os jovens que queriam empreender, falou, ó, não se esqueçam que tempo é dinheiro, tempo vale, tempo é dinheiro. Desde então, esta frase maledeta... Mas o Teofrasto falava isso? Não, ele falava que o tempo é valioso. Ah, entendi. E aí, lendo os escritos, porque é uma pessoa que escreve um livro a cada 3 meses, sei lá, se viveu Meu 60 anos, Deus. escreveu coisa pra caramba, né? Eu E não aí conheço nenhum, hein? Olha. O Benjamin Franklin entendeu a mensagem, Entendi. como diz aqui um político aí, engoliu e digeriu as palavras e depois transformou em tempo e dinheiro. E ele falou para uns jovens, num contexto que estavam querendo empreender, deu como uma dica. Não sei onde, provavelmente num evento ou em algum lugar que tinha alguém. E aí ficou, olha, se o Benjamin Franklin falou que tempo é dinheiro Tá. E virou Nossa. uma máxima capitalista, né? Que a Total. gente fala até hoje. Mas tenham cuidado, né? Porque, na verdade, tempo é vida. A gente deveria dizer Boa. isso. Né? Dinheiro é importante, mas tome cuidado com isso. Então, tempo é dinheiro, Matheus. Foi o Benjamin Franklin. Se alguém perguntar, você fala, o Léo falou que veio lá dos Estados Unidos. Nem precisava contar, né? Mas já imaginava. Mas eu não sabia dessa história, que era do Benjamin. Eu Do sabia. Benjaminzinho. Do Benja. O Benjamin que vende Benja! pão, né? Nossa! Nossa, aliás, saudades da época do Benjamin. Me explica. Me explica. Hoje a gente vai falar sobre ODS. Você sabe o que é ODS? No último episódio, o Léo falou sobre ONU. Explicou sobre ONU. E ODS vem da ONU. Contextualizando, em 2000, a ONU lançou os ODM, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Milênio. E aí tinha lá alguns objetivos, eram 8 objetivos de desenvolvimento do milênio, que era um planejamento para
que se chegasse em 2015 com um mundo um pouco melhor. E conseguimos. Olha só. Apesar de não estar tão bom, a gente... Né? Já tá pior. Em 2012, a galera lá da ONU fez uma reunião que foi conhecida como Rio+20. E aí eles falaram, olha, tá dando certo esse negócio aí dos ODM, a gente tá melhorando. Um pouquinho, mas tá melhorando. Vamos criar mais objetivos para daqui a 15 anos? E aí eles criaram a Agenda 2030, que é de 2030, com algumas estratégias para que fossem colocadas em prática de 2015 a 2030. Né? Então, é de 15 a 15 anos, eles vão criando os objetivos. E esses objetivos, que começaram em 2015, foram os ODS, que é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são quantos? 17 objetivos, que eu vou falar aqui. Vou pegar aqui no site. Tem no site da ONU esses objetivos. Você vai lê-los? Vou lê-los. Primeiro, erradicação da pobreza. Eu não vou lá, primeiro, segundo, terceiro. Eu vou colocar um embaixo do outro, tá, galera? Erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes e, por último, parcerias em prol das metas. Cada um desses objetivos, se você clicar, tem outras metas, né? Então, se você gostou de alguma, quer ajudar, se você trabalha em alguma empresa que está relacionada com alguma dessas metas, você acha importante ajudar? Vai no site da ONU, clica lá no objetivo e aí tem lá as metas que cada pessoa ou cada instituição pode fazer. Então, é bem importante, temos aí mais 7 anos para conseguirmos atingir essas metas, esses objetivos, e aí, provavelmente, criar mais objetivos, né, até 2045. Atualizar, né, os novos desafios. Mas é legal porque pode ser uma associação, uma pessoa, um projeto, uma empresa, governo, né, todos eles se alinharem todos aos nós. princípios e melhorar as coisas. As coisas, tudo. É isso aí. Agora a gente vai para desopilação, que talvez a gente mude o nome, né, Léo? Mas aí eu vou deixar, porque a Thaís que cria os nomes das coisas, aí eu vou deixar para ela gente tem falar dois tudo ao nomes mesmo tempo em todo possíveis. lugar. 2. A gente podia colocar aqui uma enquete. Podemos. Será que temos público para isso? Que um é Utopia. Que é o trocadilho com o próprio canal. E outro é Thelma e Laís. É o trocadilho com os nossos nomes mesmo. Vamos lá, Muitos Matheus, o que você trocadilhos. prefere, tá, Matheus? 1 ou 2? É que a gente tem que explicar, né? Utopia. Utopia, Não, foi que é meu a voto Utopia também. brasileira. Matheus é o nosso voto de Nosso guia, Minerva. nosso guia. Então tá, Utopia agora. Utopia agora, acabou. Desopilação. Nome feio. Vai, a gente tem que O criar desafio uma de hoje história, sendo que a primeira letra de cada frase tem que seguir A ordem a alfabética. ordem alfabética. E eu acho que é legal a gente colocar um tema. Tempo. Tempo. Tempo! Então, eu começo? Pode ser. Ah, meu Deus, o que você fez hoje? Não, uma historinha. Historinha. Não é tipo uma conversa? Não, Então, peraí. historinha. Tipo, Eu posso começar, então. Tá. A menina acordou de madrugada. bocejou e foi até o banheiro. Como eu dormi tão pouco tempo, ela pensou. Depois, ela voltou pro quarto e abriu o seu celular. Eita, tem uma amiga que tá online. Faz isso agora não, que tá muito tarde. Faz isso o quê? Não faz isso agora, de mexer no celular. Amiga, ela digitou.
Peraí, fala de novo que eu não entendi. Faz isso não. Ela está de... Faz isso não, amiga, está muito tarde. Mandou a mensagem. Giovana, você não manda no meu tempo, a amiga respondeu. Com H, né? Tá certo? Uhum. Hoje você disse que eu podia mandar. Você mudou de ideia? Então. Então. Boa. Inspirei uma amiga hoje. Não, inspirei uma amiga hoje, não. Deixa eu pensar. E é difícil, E hein? é chato, né? É. Eu só lembro de igreja. Tá tudo errado. Vou falar assim. Ivo me falou que Tá você pondo quer os nomes tudo. Ivo me falou que você quer mandar em mim. Parece aquelas pessoas do interior. E falou, Giovana. É isso. Ai, ai. Peraí, falou que você... Jota. Sim. Joguei videogame com ele não me disse nada disso, não. Jota. K? Vai cá? Vai cá. Pula. Não, pula. Cá não é... Porque vai ser nome. Vai ser coisa do Benjamin Franklin. Bota Porque K vai ser nome, né? nós Tipo, não Kelly. A gente vai Que chegar bom. Clayton. Claybon. Clebão. Vai chegar um monte de personagem aqui. Tá, Aí K. atrás vai pôr tanto personagem que eu não vou nem entender mais. Tá, joguei. Tá. Lendo essa mensagem da amiga, Giovana ficou triste. Não, quem falou? Foi a Giovana, né? Lendo essa mensagem da amiga... A menina sem nome, porque ela não tem nome, né? Lendo essa mensagem da Giovana, a menina ficou triste. Mas logo em seguida, ela resolveu descer para a sala e ligar a TV. Não tinha nada de interessante na TV no Nickelodeon. Ai. Nossa, agora eu travei, mano. Ô, louco. Coloca como artigo, ou fulano de tal. Então. Não, ou... O Ivo, então, mandou uma mensagem para ela na hora. Ó, P. Por que você parou de falar comigo? O Ivo perguntou. Quando isso aconteceu, ela respondeu. Peraí que... raivosa. A menina desligou o celular. Subiu as escadas e voltou pro quarto. Tempo é um negócio difícil de pensar. Surgiu essa frase na cabeça dela. Ultimamente tenho pensado em coisas estranhas. Tá. Pensou novamente. Virou para o lado e dormiu. Xuxa veio à sua cabeça e disse. Zuzubalândia não é o meu programa. Vamos. Uma história que mais ou menos deu para entender. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Aí vocês pegam a história assim e cria um roteiro no chat GPT. Nossa, é verdade. Quando a gente colocar o vídeo no YouTube, a gente fala chat GPT. Procura essa história. Digite e dê sua versão. Boa. Vamos ver se ele é bom mesmo. Uma sinopse. Gente. Ou ele vai ficar travando, inventando nomes. É isso? Isso. É isso.
Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, dar seu like aqui no vídeo, que é importante. Nos siga também no Instagram, Utopia2222videocast, @Thaís Polimene, @Leonardo.Cássio. E é isso. Spotify, Estamos aí. YouTube, Utopia 2222. Todos os locais, ao mesmo tempo. Em todo lugar. Todo lugar. Agora. É isso aí. Já. Tudo. Tchau, galera. Dorgas, né? Dorgas